Vocês são incríveis. Amém, amém. Esse é quem Ele é. A nossa razão de viver é adorar a Ele, amém. Gente, que bom estar aqui. Nossa, eu tava chorando tanto durante o louvor. O louvor foi incrível, gente, meu Deus. Muito bom. Pode aplaudir essa banda incrível? Amém. Eu vou aceitar essa água aqui. Amém. Como eu falei agora, eu vou falar um pouquinho da minha história. Meu nome é Davi Mateucci. Eu nasci na Argentina. Você pode dizer, buh. Tudo bem, eu te perdoo. Mas na verdade Deus já me perdoou por ter nascido na Argentina. Mas com 2 anos eu mudei para os Estados Unidos. E quase toda a minha vida eu morei em Miami. Quem gosta de Miami? Quem conheceu já? Quem quer conhecer? Tem alguém lá? Eu fui para Miami e fiquei lá uns 20 anos. Mas assim, eu teve meu tempo no mundo, meu recorrer, vivendo as coisas do mundo e tal. Com 16 anos, eu entreguei minha vida a Jesus. Eu pulei muito essa parte da minha história. Se Deus quiser, um dia eu estou aqui, eu posso falar mais dela. Mas quero falar do momento que Deus me chamou para essa nação. Como que um gringuinho chegou aqui no andar de cima, em Goiânia? Sabe, eu não tenho parente brasileiro nenhum. Toda a minha família é tipo Argentina, Rússia, Itália. Nada a ver com o Brasil. Mas meu coração pertence a essa nação. Meu coração queima por essa nação. Porque um dia, quando eu tinha 17 anos, eu estava no meu quarto. Eu estava fazendo o que todo crente faz, né? Eu estava no meu celular, no Instagram. Eu deveria ter estado lendo a Bíblia. Mas eu estava no meu Instagram e Deus ainda falou comigo. Porque nesse momento eu vi um vídeo de alguém cantando em português. Eu nem sabia que era português. Eu falei, cara, que língua é essa? Eu achava que era russo, algo assim. Era a primeira vez que eu tinha contato com o português. Mas aí eu fui olhar o perfil dessa pessoa. Era uma pessoa do Brasil. Eu vi a bandeira do Brasil. Eu falei, caraca, é português. Eu sabia que o português era um pouquinho parecido com o espanhol, né? Meu pai, ele é argentino, minha mãe dos Estados Unidos e tal. Eu entendia um pouquinho de espanhol e tal. Aí eu comecei a tentar entender a letra da música. Eu falei, caraca, essa pessoa está cantando sobre Jesus. Está cantando sobre Jesus. E aí comecei a pesquisar mais músicas em português. E foi na época do Sou Tu és Santo, Deixa Queimar, e eu quero conhecer Jesus. Então eu peguei essa onda, né? E me apaixonei pelo que o Brasil carrega, me apaixonei pela essa nação, me apaixonei pelo Espírito e o jeito que Ele se move aqui. Eu comecei a sentir coisas que eu nunca senti quando eu estava ouvindo louvor em português. Eu falei, essa nação tem algo, e meu coração está queimando por ser parte disso. E sabe, eu comecei a ouvir muitos pastores, muitos profetas, muitos evangelistas. Eu comecei a prestar atenção. E todos eles começaram a falar uma coisa: que tem um grande avivamento chegando. E tem uma nação que está carregando o começo desse avivamento. Tem uma nação que Deus tem escolhido para começar esse avivamento. Sabe, Billy Graham, vocês conhecem Billy Graham? Um dos maiores evangelistas do nosso tempo. Um dia ele estava num quarto reunido com muitos profetas, muitos pastores, e eles estavam orando sobre todas as nações. Todas as nações estavam sendo representadas, e ele estava sobre a bandeira dos Estados Unidos. E ele pega a sua bandeira com lágrimas nos olhos, e ele vai para a bandeira do Brasil, chorando. Ele diz: queria tanto que seja nos Estados Unidos, mas Deus escolheu o Brasil para começar o próximo avivamento. Vocês entendem isso? Deus escolheu o Brasil. E eu vou falar algo muito rápido, porque minha pregação não é sobre isso. Sabe, eu tenho visto muitos brasileiros sair do Brasil e ir para as nações. Amém. Porque o Brasil tem um chamado para as nações. Se Deus tem escolhido o Brasil para carregar o avivamento, e esse avivamento vai se espalhar para as nações,
Então Deus está enviando brasileiros para as nações, amém? E eles estão indo. Só que sabe, o inimigo sabe que ele não consegue parar o chamado do brasileiro, mas ele entende que pode distorcer um pouquinho, corromper um pouquinho o propósito. Sabe, porque você pode estar vivendo o seu chamado, mas não o seu propósito. O seu chamado é um lugar, o seu chamado é algo que você faz, o seu propósito é a razão por qual você faz isso. Sabe, tem muitas pessoas que vivem o seu chamado, estão nos lugares certos, vivendo a vida errada. E tem brasileiros que vão para os Estados Unidos, ou as nações, na verdade, se você vai para qualquer nação, todo mundo sabe que você pode encontrar um povo brasileiro lá, e esse povo sempre é o mais incendiado. Brasil, um país incendiado, amém? Vocês carregam um fogo, gente, e as nações amam esse fogo. Mas o brasileiro, ele sai do Brasil não porque ele entende o seu propósito de levar avivamento. O brasileiro sai porque ele acha o Brasil ruim. Ele sai porque ele acha o Brasil um povo pobre, um país pobre. Ele sai porque ele acha que o Brasil é cheio de ladrões e pessoas corruptas. Então ele vai para as nações pelo propósito errado. O brasileiro chama Brasil de ruim, o brasileiro chama Brasil de ladrão, o brasileiro chama Brasil de pobre, mas Deus chama vocês escolhidos. Essa é a palavra sobre sua vida, você é escolhido. Tem alguém aqui que entende isso? Vocês estão comigo? Deus escolheu vocês. Tem pessoas sentando aqui agora que estão falando, mas eu não. Eu, chamado para as nações, nunca. Gente, você acha que quando eu tinha 12 anos e eu estava fumando maconha, eu sabia que Deus ia me trazer para o Brasil? Mas quando Deus falou para mim o meu chamado e o propósito por qual eu ir lá, eu entendi que não tinha nada a ver comigo e tudo a ver com Ele. Não tinha nada a ver com o que eu posso fazer, mas tudo a ver com o que Ele quer fazer comigo. E eu venho aqui nessa nação para viver o meu chamado, mas eu vim com um propósito. Eu vim com um propósito. Eu vim para ser parte do avivamento e lembrar para os brasileiros que vocês são os escolhidos. Vocês são as nações. Gente, entenda isso, por favor. As nações estão te esperando. As nações estão te esperando. As nações estão esperando algo acontecer nesse país. Jovens, igrejas incendiadas, levando fogo. E nós lembramos, quando voltamos para a Bíblia, quando as nações estavam esperando o avivamento. Sabe, antes do avivamento, nós temos que viver o Pentecostes. E hoje vamos falar sobre nosso chamado a esperar. Você pode falar isso? Chamados a esperar. Vocês querem aprender um pouquinho de inglês? Só uma pessoa? Vocês têm um chamado para as nações, você tem que aprender inglês. Vocês querem aprender inglês? Diga called to wait. Agora olha para o seu vizinho e fala: You are called to wait. Amém. Vamos melhorar esse inglês. Eu vi um inglês por aqui. Pensa um cara horrível para o inglês, o Rafa, mas daqui 6 meses ele vai estar falando inglês porque ele está colando comigo. Amém. Call to wait, chamados a esperar. Antes do avivamento precisamos viver o Pentecostes. Então eu vou ler Atos 1, 4 a 8. Um passagem bíblico que a gente conhece muito bem, mas tem tantas coisas que muitas vezes a gente pula. Eu quero ler essas coisas agora. Então você pode colocar aí no seu celular ou sua Bíblia. Eu vou ler aqui. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem. Diga ordem. Fiquem em Jerusalém e esperem. Diga esperem. Então Jesus deu uma ordem para eles, e essa ordem era para esperar.
Esperar para quê? Esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Amém? Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então eles perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Ou seja, Jesus deu uma ordem: esperem aqui, esperem aqui. E eles já estão falando: mas quando que vai ser? Quando que vai ser? Quem não vai voltar? E ele fala: cara, eu acabei de te dar uma ordem, esperem aqui, porque não cabe a vocês saber quando, só cabe a vocês obedecer e fazer o que eu pedi. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e a Samária e até nos lugares mais distantes da terra. Ou seja, vocês vão esperar aqui, um avivamento vai acontecer na sua vida, e aí vocês vão testemunhar, falar das minhas maravilhas, falar das minhas boas novas para as nações. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Não importa quanto tempo você estudou, não importa com quem você estudou, quem te ensinou, não importa a faculdade que você fez, sem o poder do Espírito Santo é impossível testemunhar de quem Jesus é, porque somente com o poder nós podemos realmente. Cara, eles andaram 3 anos com o próprio Deus. Pensa numa faculdade melhor. Eles viram tudo. Quem conhece Jesus mais que eles, que andaram com Ele quando Ele estava curando, quando as multidões estavam aí, quando Ele estava sarando todo mundo, quando Ele estava ressuscitando mortos, mas também eles andaram com Ele quando Ele subiu um monte e a presença de Deus se manifestou aí, os lugares secretos, eles dormiam com Ele, eles andavam, eles comiam, eles viram tudo, mas ainda não era suficiente para pregar o Evangelho. Ainda não era. Jesus falou: vocês têm que esperar, porque só tem uma coisa que funciona, é o poder do Espírito Santo. Amém? Eu lembro, eu leia isso, me constrangia muito, porque eu estava numa igreja, e eu não acho isso errado para nada, que me motivava muito a sair e pregar o Evangelho e ganhar pessoas e começar a minha célula, e eu leia isso e eu falava: amém, mas será que eu tenho o poder do Espírito Santo? Mano, eu pensava: cara, mas perfeito, eu posso estudar, eu posso ler, eu posso preparar palavras, eu posso ver quais são as pregações, as histórias que eu posso usar, os gatilhos para começar a mexer os corações das pessoas e evangelizar, mas sem o poder do Espírito Santo não vale nada. E eu pensava: cara, eu nunca vi o céu se rasgar e vento começar a mover no lugar e colunas de fogo como línguas cair. Vocês já viveram isso? Alguém aqui? Ah, glória a Deus, não sou o único. Imagina se todos vocês já viveram aí já a pregação ia embora. Gente, então como que vamos fazer? Sabe, o problema quando eu leia isso é que eu pensava que eu ainda não tinha o Espírito Santo dentro de mim. Eu tinha muitas dúvidas disso, mas eu lembro a primeira vez onde Deus revelou para mim, me deu a certeza que eu tinha o Espírito Santo dentro de mim. Eu entendi 2 coisas. O primeiro que eu entendi é que os apóstolos, antes de Atos 2, o Pentecostes, onde o Espírito Santo se derramou sobre eles,
eles já tinham o Espírito Santo. Se você volta 2 capítulos para trás, João 20, versículo 22 diz que Jesus falou para eles: recebam do meu Espírito, e Ele soprou neles. Eu pessoalmente acredito que esse foi o momento que eles receberam o Espírito Santo. Através da pregação vocês vão entender por quê. Amém. Mas eu também entendi que o dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu também fui cheio do Espírito Santo. Romanos 8 diz: vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Sabe, a certeza da nossa salvação é a certeza que temos o Espírito Santo dentro de nós. O momento que você aceita Jesus e você confessa que Ele é o seu Senhor, você nasce de novo, você nasce desse nascimento que Jesus fala em João 3, o nascimento de Espírito. Então eu acredito que todo mundo aqui, se você já entregou sua vida a Jesus, você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem o Espírito Santo dentro de você, amém? Então aí ficamos com 2 perguntas. A primeira pergunta é: se os apóstolos já tinham o Espírito Santo dentro deles, por que Jesus falou para eles esperar para o Espírito Santo descer de novo? E se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, por que eu preciso esperar? Mas vocês vão ter que ouvir toda a pregação para entender isso. Amém? Vocês estão prontos? Amém. Primeiro, nós precisamos entender o Espírito Santo e o que Ele faz. Vamos entrar muita Bíblia, no final vai fazer muito sentido. Mas a primeira palavra que eu quero ensinar para vocês, eu quero que você diga ruach. Ruach, essa palavra é uma palavra hebraica. Para quem não sabe, eu aprendi português no Duolingo. E Duolingo não me ensinou essa. Ruach de Deus significa Espírito de Deus. A palavra para Espírito no Antigo Testamento é Ruach. Mas os hebreus usavam essa palavra para descrever 3 coisas diferentes, que para eles basicamente era toda a mesma coisa. Primeira coisa, eu quero que você faça assim. Você sentiu isso nos seus pulmões? Não somente um ar, mas vida, energia, fôlego. Diga fôlego. Essa é a primeira coisa. Ruach é a palavra que eles usavam para descrever fôlego. Aquilo que você sente quando você respira. Eu quero que você faça assim. Diga ruach. Você sentiu isso na sua mão? Isso é teu fôlego saindo. Isso é você liberando, soltando o seu fôlego. E na verdade, quando a gente fala, o único que a gente realmente está fazendo é liberando, soltando o nosso fôlego. A segunda coisa que nós sabemos que os hebreus diziam que era, você sabe essa coisa invisível que move lá fora, faz as árvores se mover e as nuvens também, você sente. Vocês sabem o que é isso? Vento, diga vento. Fôlego e vento. Para os hebreus era isso. O fôlego movia, o vento também. Mas o último era a energia pessoal de Deus, a presença, o Espírito pessoal de Deus. É muito interessante quando a gente entende essas 3 coisas. Por exemplo, hebreus, quando eles pensavam no Espírito de Deus, eles entendiam que é o fôlego que está dentro de nós, é aquilo que sustenta a nossa vida, Ele está em nós. E a primeira vez que nós vemos o Espírito de Deus na Bíblia é em Gênesis 1, versículo 2. Mas começando do versículo 1 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma, diga sem forma,
e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Sabe, essas palavras sem forma e vazia no hebraico é tohu vavohu, que significava caos, confusão, vazio, deserto de águas. Deserto de águas, quase nem faz sentido, mas basicamente o que está resumindo é que a terra era inabitável. Diga, inabitável. Mas Deus fez algo. A Bíblia diz que Ele falou: haja luz, e houve luz. A terra era sem forma, vazia, inabitável. E aí nós vemos Deus começando a falar e trazer ordem e fazer de um lugar inabitável, habitável, através do seu próprio Espírito. Porque nós entendemos que quando nós falamos, nós estamos liberando, soltando o ruach de Deus, o fôlego. Então quando Deus fala, o que está acontecendo, Ele está liberando o seu ruach para começar a trazer ordem e criação e tornar lugares inabitáveis habitáveis. E depois nós vemos em Gênesis 2 que Deus pega o pó da terra, algo impossível para ser um ser vivente. Vocês concordam comigo? Impossível terra viver. Mas a palavra diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego, o ruach de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Sabe, do momento que a gente nasce, quando o bebê nasce, eles cortam, como é essa palavra? Mano, é a terceira vez que eu prego isso e ainda não aprendi, mas a próxima eu vou aprender. Vocês sabem o que eu estou falando. O que esse bebê vai fazer quando eles cortam isso? Sabe, desde o momento que a gente nasce, a primeira coisa que a gente recebe não vem de nós, vem dele. O fôlego dele, o ruach dele. Toda a criação tem o ruach de Deus sustentando eles. Não existe nada sem Deus está colocando vida nele. E nós vemos isso em Eclesiastes 12:7. O pó voltará à terra de onde veio, e o Espírito, o ruach, voltará a Deus quem o deu. João 34:14-15. Se Deus quisesse, poderia fazer voltar para si o fôlego, o ruach, a respiração da gente. Então todas as pessoas morreriam juntas no mesmo instante e voltariam de novo para o pó. O ruach de Deus é o que sustenta toda a criação e é um presente de Deus para nós. E vem de Deus. Mas nós também temos um ruach, o ruach do homem. O que é o ruach do homem? Os hebreus acreditavam que eles falavam ruach para descrever fôlego, vento e Espírito de Deus. Mas eles também usavam essa palavra para descrever o espírito do homem, o ruach do homem. E nesses tempos, para eles, essa voz que fica falando aqui o dia inteiro, essa coisinha aqui que faz imagens e lembranças e tudo isso, que nós sabemos que é o que é? A mente. Eles chamavam nossa mente o nosso ruach. E nós vemos no recorrer da Bíblia homens cujo ruach começa a ser influenciado pelo ruach de Deus. Então toda a criação é sustentado pelo ruach de Deus, mas não todos têm um ruach sendo influenciado por Deus. O nosso ruach é nosso. Isso é nosso. O ruach dele é nosso presente. E o ruach dele está em toda a criação, mas toda a criação não está sendo influenciada pelo ruach de Deus.
Essa é a base, gente. É muito importante vocês entenderem isso, depois vai fazer sentido. E vamos começar a ver o trabalho do Espírito Santo, do Ruach de Deus no Antigo Testamento. Qual foi o primeiro homem cheio do Espírito Santo? Que a Bíblia diz que esse homem foi cheio do Espírito Santo. Alguém sabe? Foi José. E nós vemos isso em Gênesis 41. Vocês sabem a história de José. José nasceu, Deus começou a dar sonhos para ele, os irmãos eles venderam e blá 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 blá. E um dia ele chega lá, no final dessa história, antes de chegar a esse lugar que Deus falou para ele que ia chegar, e algo aconteceu. O rei começou a ter sonhos, e ele chamou todas as pessoas, os profetas do Egito, para vir interpretar esse sonho, mas ninguém conseguia. Ninguém, pelo seu próprio Ruach, pelo seu próprio espírito, conseguia interpretar os sonhos do rei. Mas tem um cara que estava na cadeia e ele estava interpretando muitos sonhos. Ele foi chamado para o rei, e o rei falou para ele o sonho, ele interpretou. E o que o rei fala? Não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, o homem em quem está o Espírito, o Ruach de Deus. Sabe, o que você tem que entender nesse momento é que nenhum humano, nenhuma pessoa, pelo seu próprio Espírito, seu próprio Ruach, conseguia interpretar esse sonho. Eles precisavam ser inspirados pelo Espírito Santo, como José foi, para fazer essa obra. Deus estava falando algo para o rei, mas para eles entenderem, precisavam de um homem cheio do Espírito Santo. Precisavam de um homem cujo Ruach estava sendo influenciado por Deus. E nós começamos a ver no recorrer da Bíblia, no recorrer do Antigo Testamento, o Espírito Santo enchendo homens e designando eles para fazer certas tarefas, ungindo. Diga unção. Unção é quando você é separado para um uso divino. Então Deus começou a ungir com seu Espírito profetas, reis e juízes para fazer uma coisa, para falar para o seu povo. O seu povo cujo ele fez um lugar, a terra era inabitável, ele fez um lugar de habitação para eles, mas por causa do seu próprio Ruach, o pecado entrou, o homem começou a se corromper, e geração após geração o homem começou a se afastar de Deus. E nós vemos que cada vez que Jesus enchia homens com o Espírito Santo, era para falar para eles: fala para meu povo, traga meu povo de volta para mim. Então Deus enviar o seu Espírito para influenciar o nosso, para trazer o seu povo de volta para Ele. E nós começamos a ver homens ungidos pelo Espírito de Deus, mas infelizmente ignorando e frustrando esse Espírito. E um homem que vem muito à minha mente, a meu Ruach, quando eu penso nisso, é Saul, o rei Saul. O rei Saul foi ungido por Deus. A palavra diz que ele foi cheio do poder do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Eu estava falando isso com meu timezinho, com vocês, quando eu estava lá orando com eles antes de vir aqui. Olha o que Deus colocou no meu coração hoje, que foi o que eu falei com vocês: chamado e propósito. Muitos estão no lugar que Deus os chamou. Saul, o rei Saul, estava vivendo o seu chamado. Deus chamou ele para ser rei, e ele foi rei até o dia que ele morreu. Mas Saul esqueceu do seu propósito, porque sabe, Deus pode
Deus pode te ungir e começar a te inspirar com seu espírito. Sabe, a palavra inspirar a palavra espírito, na verdade vem de inspirar. Inspiração é algo que vem de fora de nós. Mas Deus, nós sabemos, a única coisa que Deus não faz é tirar a nossa cara. Eu esqueci a frase, a palavra our free will, livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio. Deus pode colocar o seu espírito dentro de você, mas Ele não pode te forçar a obedecer a Ele. Deus pode te ungir, pode derramar o seu espírito sobre tua vida, mas Ele não vai tirar o seu livre-arbítrio de obedecer e seguir Ele. E por isso vemos homens no recorrer da Bíblia vivendo o seu chamado, mas saindo do seu propósito. E o que acontece? Deus fala para Samuel: Samuel, deixa de chorar pelo Saul, porque eu retirei meu espírito dele, mas eu tenho escolhido outro, cujo coração é conforme ao meu. E ele enviou Samuel, um homem também cheio do Espírito Santo, para ungir o Davi. Nós amamos o Davi, eu amo o Davi. Sempre que eu estou passando algo na minha vida, eu volto para a história dele e acredito muito em nomes proféticos. Eu sempre, uma vez por mês, falo para meu pai: pai, obrigado por me chamar de Davi. Esse nome tem feito tantas coisas na minha vida. E nós vemos Davi, um homem que foi cheio do Espírito de Deus, um rei incrível. Mas sabe, chegou um dia, quando Davi, a palavra diz, o dia que os reis deveriam estar na guerra, ele estava em casa, e nós sabemos a história. Ele cai em pecado, ele frustra, ele ignora o Espírito de Deus que estava dentro dele. Um homem ungido, um homem cheio, escolhido, um homem chamado, vivendo no lugar que Deus o chamou, o palácio, esqueceu o seu propósito. Ele caiu. Mas nos vemos uma oração tão forte em Salmo 51. E Davi, essa oração de Davi depois de ter caído em pecado: cria em mim um coração puro, oh Deus, e renova dentro de mim um ruach, um espírito estável. Ele está falando seu próprio espírito. Deus, renova o meu espírito, renova a minha mente. Quantos de vocês já ouviram uma pregação sobre arrependimento? O que é arrependimento? Uma mudança de mente. Essa oração é o arrependimento de Davi. Quando ele ora: Deus, renova, transforma, muda o meu espírito, o meu ruach, a minha mente. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu ruach, o teu Santo Espírito, assim como você fez com Saul quando ele te ignorou por tanto tempo. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um ruach, um espírito meu, uma mente pronta para te obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, então testemunharei de quem você é. E nós vemos no Antigo Testamento um tema comum. No começo tudo estava ordenado e existia vida, mas o homem começou a bagunçar as coisas, se afastar de Deus, trazer desordem, trazer pecado. E nós sabemos que o pecado traz o que? Morte. E nós vemos que quando Israel estava cheio de caos, de desordem, o Espírito de Deus veio sobre certos homens e os influenciava a estabelecer a ordem. Então vamos ver o resumo do Espírito Santo,
O resumo é aquele. O primeiro que o Espírito Santo faz, ele cria e traz ordem, traz vida onde era impossível vida existir. O segundo que ele faz, ele designa homens para manter a ordem. E dentro das profecias do Antigo Testamento, começamos a ver uma terceira coisa que o Espírito Santo ainda vai fazer. Nós começamos a ver profecias sobre uma nova criação, que o Espírito Santo vai criar algo novo. O primeiro que ele faz, o Espírito Santo, ele cria, ele traz ordem, lugares inabitáveis, habitáveis. Mas essa terceira coisa, uma nova criação, é diferente da primeira. E nós vemos isso em Ezequiel 36, 26. Eu lhes darei um coração novo, e porém em vocês um ruach, um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês, e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Sabe a diferença entre esses dois pontos, o primeiro e o terceiro, é que o primeiro é renovação, e existe uma grande diferença entre renovação e inovação. Vou usar um exemplo para vocês. O ano é 1900, ponto. O primeiro carro foi criado, e eu tenho esse carro, e eu falo: Deus, eu quero ir onde você está, eu quero ir lá nos céus e estar com você. Então eu crio uma rampa. Crio uma rampa. É isso, né? Rampa. Logo para eu pular com o meu carro. E eu entro no meu carro e eu vou. Aí eu pulo. E por um segundo, por um momento, eu tô nos céus. Eu tô lá. Ah, Deus, estou com você. Mas todo carro que pula está inclinado a fazer uma coisa: cair. Meu carro é inclinado a cair sempre. Mas eu volto para Deus, eu falo: Deus, renova o meu carro, porque eu quero voltar, eu quero pular para o céu de novo. Mas dessa vez Deus fala: não, eu não vou te dar um novo carro. Eu vou te dar um meio de transporte, sim, mas ele vai ser novo, diferente, porque o seu carro sempre é inclinado a cair, e eu posso renovar seu carro. Eu posso, mas sempre vai cair. Deus pode renovar o nosso espírito, o nosso coração, a original quando a gente nasceu, mas nós sabemos que o original é inclinado a pecar, a cair. Então Deus fala: eu vou criar algo novo, vai ter asas, turbinas. E esse novo meio de transporte, quando ele começa a voar, não vai parar, não vai ser inclinado a cair mais. Mas nós sabemos que esse tempo, o nosso corpo glorificado, esse ruach, que somente obedece, ainda não chegou esse tempo, mas vai chegar, amém? Vai chegar o dia que nós temos um corpo glorificado, que não se afasta mais de Deus. Esse corpo horrível sempre está se caindo, se afastando, mas Deus vai nos dar algo novo. Porque sabe, eu sempre falo isso, eu me atrevo a falar isso, que Deus está desesperado por nós. É forte essa palavra desesperação. Deus desesperado? Mano, Ele deu seu próprio filho por você. Eu sempre falo para as pessoas: mais que você ansiar estar com Deus, Deus anseia estar com você. Pessoas clamam: Deus, cadê você? Eu me sinto tão longe, estou procurando você, mano. Não, Deus está procurando você. Deus está fazendo tudo para uma eternidade, para passar uma eternidade contigo. O amor de Deus é tão grande, e nós vemos isso no seu espírito. Vamos revisar 3 coisas. O ruach de Deus cria vida e faz de lugares inabitáveis habitáveis.
Ele unge, designa e comissiona homens para manter ordem e trazer pessoas de volta para Ele. Ele faz uma nova criação. Eu estou chegando ao final dessa pregação, mas aqui onde tudo vai começar a fazer sentido, amém? Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Vocês estão prontos? Eu oro muito. Eu estava orando antes disso, eu falei: Deus, não tem jeito das minhas palavras fazer o que só você pode fazer. Sabe, a mensagem que eu estou compartilhando com vocês aqui, eu não criei ela, Deus entregou ela para mim, foi uma revelação dele. Eu não tomo, gente, eu não tomo nada disso, eu não tomo o orgulho, como se diria isso? Não, tipo, isso não é meu, não é meu, é de Deus. Então, quando não é meu, como que eu vou dar para vocês algo que não é meu? E eu oro, Deus revela para eles, sei lá, se você vai só entender isso quando você chegar em casa essa noite, sei lá, se você só vai entender isso durante a semana, mas eu oro que você receba essa revelação, porque essa revelação mudou a minha vida. O coração e o espírito do homem continuava se inclinando ao pecado. Então Deus trouxe uma nova esperança. Inabitável, habitável, unção, nova criação. Sabe, 2022 anos atrás, existia uma ventre vazia, um lugar inabitável. Mas a palavra diz que o Espírito Santo estava sobre as águas dessa ventre, dessa mulher. E Ele fez de um lugar inabitável o lugar de habitação da própria vida. Um lugar onde é impossível vida existir, se tornou o lar da própria vida. E esse menino foi sendo formado, ele nasceu. E nós sabemos que 30 anos depois desse milagre, esse homem chegou ao Rio Jordão. Um homem que era o próprio Deus, cheio do Espírito Santo, ainda esperando 30 anos para algo acontecer, para ele receber algo. E diz que quando ele estava nesse rio com seu primo João, ele entrou nas águas, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele, e ele ungiu ele para seu ministério. E esse homem, plenamente Deus, plenamente homem, o próprio Ruach de Deus, antes, o Ruach de Deus era algo invisível que a gente não conseguia ver. Ele veio e influenciava homens, mas agora a humanidade tinha o próprio Ruach manifesto na frente deles. E sabe o que nós fizemos? Com nossa inclinação sempre ao pecado, com nossa inclinação sempre a ignorar e frustrar o Espírito de Deus, nós matamos ao próprio Ruach, ao próprio Deus. Um lugar inabitável, você fez habitável, vida, ordem. Esse homem foi ungido, unção, designado. Mas nós sabemos que falta uma terceira coisa. Sabe, 3 dias depois da sua morte, nós sabemos o que acontece. O Espírito diz que pelo poder do Espírito, ele foi ressuscitado. E ele voltou. Você podia sentir ele. Era um corpo humano, mas também não era. Era algo diferente, uma nova criação. Um corpo glorificado. Um corpo glorificado, mostrando para nós o que era feito para nós viver também. E agora voltamos a Atos 1.
olhamos para o Espírito Santo no Novo Testamento. E aí Jesus está com os discípulos antes de ir embora, e nós sabemos que Ele sopra neles e diz: recebam do meu Espírito. Sabe, eu acredito que esse momento foi onde eles receberam a salvação. Eu acredito nisso, que esse foi o momento onde eles foram cheios do Espírito Santo, como esse copo. Caraca, você viu isso? Espere. Cheio. Mas quando ele está cheio e simplesmente cheio, eu mexi nele, né? Ele transbordou um pouquinho, mas quando ele está cheio, essa água está afetando alguém aí? Você está sentindo essa água? Mas ele está cheio, né? Mas ele está no cheio, não te afeta. Mas se eu fosse ir em cima dela com esse copo e fosse encher mais, ele ia começar a fazer o quê? Transbordar. Mano, se eu fosse ir lá e derramar ele sobre ela, o copo ficaria vazio. Mas alguém sem o Espírito não pertence a Jesus. Assim não é que Deus funciona. Sabe, nós somos pessoas cheias do Espírito Santo. O que acontece quando nós somos cheios do Espírito Santo? Ele começa a trabalhar em nós. Ele transforma nosso interior para nós viver conforme o Espírito. A palavra diz em Efésios 3, nos mostra das pessoas que vivem conforme o Espírito Santo. Diz: não bebam, não se embriaguem, mas sejam o quê? Cheios do Espírito, cantando salmos, orando juntos, entrando na presença de Deus. Viva uma vida cheia do Espírito Santo. E sabe, mais Jesus fala para eles: vocês sim têm meu Espírito, mas vocês ainda precisam transbordar. Então esperem aqui. Esperem aqui. Eu te enchi com meu Espírito para que você viva, para que você tenha vida. Eu fiz de lugares inabitáveis habitáveis. Vocês agora têm vida, mas vocês têm que ser ungidos. Poder ainda tem que ser derramado sobre vocês. E sabe o que é engraçado? O engraçado é que eles ficam lá. Quando Jesus volta para os céus, diz que eles ficaram lá tanto tempo olhando para o céu. Versículo 12, Atos 1. Que um anjo tinha que descer do céu para falar: o que vocês estão fazendo? Ué, aqui vocês falam: uai, estamos esperando. Não, você não entendeu. A nossa espera não é uma espera inativa. A nossa espera é uma espera ativa, cheios do Espírito Santo. E nós sabemos que eles se reuniam nesse quarto por 40 dias, no andar de cima. E eles oravam e clamavam, porque o seu amado tinha voltado para os céus, e seu único desejo era ver ele descer de novo, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E nós sabemos o que aconteceu. O Espírito Santo desceu sobre eles, e eles começaram a transbordar, e todo mundo que estava ao redor deles. Sabe por que é engraçado? Eu posso colocar esse copo sobre você e transbordar, mas só ela vai começar a sentir isso. Isso é toda outra pregação. Você pode estar transbordando, mas você tem que ir para as pessoas para transbordar sobre eles. E eles estavam transbordando, como eu falei, o Espírito veio, línguas, amém, pessoas começando a ser cheias do Espírito Santo também. Então o que acontece? Quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho que fazer outra coisa, esperar. E nós vemos em Atos 4, versículo 34, que todos eles estavam reunidos, de novo, fazendo o quê? Esperando, dizendo: o Espírito Santo, sem teu poder de novo, não conseguimos. Venha, transborda, enche-nos com coragem. E o lugar começou a tremer, e o Espírito Santo veio derramar sobre eles. E nós vemos vez tras vez
os crentes, os cristãos, os apóstolos, a igreja se reunindo para fazer uma coisa, para esperar. E geração depois de geração, a gente vê pessoas transbordando, enchendo, pessoas do Espírito Santo, trazendo salvação, e depois esperando de novo e transbordando. E um dia chegou até nós. Sabe, eu lembro quando eu estava lendo isso, estudando isso, quando eu recebi essa revelação, mano, eu comecei a chorar e chorar e chorar, porque eu entendi algo. Sabe, era lá no começo, o mundo sem forma, sem vazia, e Deus mandou o seu Ruach, seu Espírito, para tornar um lugar inabitável, habitável. Esse Espírito que fez a terra um lugar habitável, esse Espírito que foi soprado nas narinas do Adão e Eva, esse Espírito que trouxe vida a esse ventre, esse Espírito que estava lá no andar de cima, esse mesmo Espírito um dia me encontrou um coração inabitável para Deus, um coração onde Deus não podia estar, mas Ele queria tanto estar. E assim como Ele fez no começo, Ele fez comigo e tornou meu coração um lugar habitável para Ele. Mas foi através de alguém. Sabe, minha irmã um dia estava transbordando, e ela veio para mim, e Deus usou ela para me salvar. E agora, David, agora é meu turno. Agora é tempo de transbordar, de esperar, transbordar e esperar e transbordar. E sabe, tem uma história na Bíblia, vamos fechar com isso. Se a banda quer vir subindo, pode. Tem uma história na Bíblia, Mateus 25. Eu sempre achava que a história era assim, que tinha 10 virgens, e 5 delas estavam acordadas, e 5 delas estavam dormindo, e as 5 que estavam acordadas tinham óleo, e as 5 que estavam dormindo não tinham óleo. O que é o óleo? Nós sabemos, né? O Espírito. E que o noivo veio, ele achou 5 pessoas dormindo, sem o óleo para a viagem, e 5 pessoas, 5 virgens acordadas, cheias de óleo. Mas assim não é a história. Assim não é a história. Sabe, a Bíblia diz que elas esperaram por tanto tempo, que todas ficaram dormidas. Que todas ficaram dormidas. E quando o noivo veio, ele acordou todas elas e ele levou com ele as que estavam com óleo. Mas, sabe, eu não acredito que essa história seja a vontade, o desejo de Deus. Voltar para uma igreja dormindo, voltar para 5 virgens sem o óleo. Sabe por quê? Porque em 2 de Pedro 3,8 a palavra diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Essa vontade de Deus, então essa história está falando algo para nós. Essa história está falando para nós exatamente o que não devemos fazer. Essa história está falando para nós que estamos dormindo, e enquanto dormimos é impossível as outras acordar. Porque sim, eu estou cheio, amém, eu vou para o céu, amém, mas e elas que não estão? E eu lembro quando eu pensava mais, elas rejeitaram a Jesus.
As pessoas que não estão cheias do Espírito Santo é porque eles escolheram rejeitar a Jesus. É porque eles são ladrões, porque eles são as pessoas ruins do mundo, os satanistas, os Hitlers, as pessoas horríveis. Mas não, sabe, essas 5 virgens dormindo sem óleo, elas representam irmãos de pessoas que estão aqui, a irmã de alguém, a mãe de alguém, pais, irmãozinhos, avós, filhos, filhas. E sabe, eu acho que se essa história seja contada conforme como Deus gostaria de ver, seria assim: tinha 10 pessoas, 10 virgens, e 5 delas estavam dormindo e não tinham óleo, mas tinha outras 5 cheias de óleo, querendo mais, porque elas sabiam que elas que estavam aqui precisavam. E quando o homem que vende o óleo estava passando, essas 5 virgens acordaram e falaram: vem aqui, vem, coloca mais óleo na minha lâmpada. E ele veio, ele começa a derramar sobre eles, e eles começam a transbordar. Então eles falam assim: oi, acorda, porque eu estou transbordando. Coloca a sua lâmpada debaixo da minha, esteja cheia também, e vamos ficar aqui esperando, porque tem outras que também estão precisando. Uma pessoa que está dormindo não consegue pedir óleo, então alguém que está acordado precisa transbordar para dar óleo para as pessoas que estão vazias. Esse é nosso chamado, Brasil. Esse é nosso chamado, é acordar, recomeçar a viver nosso chamado com o propósito certo. Eu vou pedir para vocês ficarem de pé. Sabe, essa é a nossa missão. Tem pessoas esperando nós transbordar, e não é uma vez, é uma vida de espera, chamados a esperar. Mas sabe que eu acredito que tem pessoas aqui que, quando eu comecei a falar sobre homens cheios do Espírito Santo e ignorando o Espírito Santo, eu sinto que vocês começaram a sentir algo no seu coração. Sabe, no Antigo Testamento, quando eles ignoravam, frustravam o Espírito Santo, Deus removia o seu Espírito deles. Mas nós vemos na história das 10 virgens que Ele não faz isso mais. A palavra diz: aquele que começou um bom trabalho em você é fiel a cumpri-lo. Essas 5 virgens estavam dormindo, mas Deus não retirou o óleo delas. O preço delas estar dormidas, frustrando, ignorando o Espírito Santo, era outras vidas. Como que podemos ver a graça de Deus sobre nossas vidas e não chorar para ver isso na vida das pessoas que nós amamos? Eu estou orando todos os dias: Jesus, coloca compaixão, me dá a compaixão que você tinha quando você viu a multidão com fome. Diz que Jesus tinha compaixão sobre eles. Eu oro: Jesus, me perdoa, porque eu vou nas ruas e eu não vejo aquilo que você vê. As pessoas sem óleo. Coloca compaixão no meu coração para entender isso. Me desperta, Pai, mas também desperta os meus irmãos. Desperta a igreja. Desperta a igreja, Pai. Sabe, eu quero que você todos fechem seus olhos.
Tem pessoas aqui que seu coração está incomodado, porque você está dizendo: cara, por quanto tempo que eu ignorei? Por quanto tempo eu frustrei? Eu estava aqui adorando durante o louvor, e eu queria tanto me jogar no chão. Eu queria tanto me jogar no chão, mas eu falei: Deus, essa não é minha igreja, minha casa. Vou passar vergonha. E Deus falou: faça. E Deus: não vou fazer. Ele falou: faça, se joga, se derrama diante da minha presença. E eu pensei: como que eu vou pregar para uma igreja, não ignorar o Espírito Santo, e vou ficar aqui parado ignorando ele? Então eu me joguei, eu comecei a tremer e chorar. Falei: Deus, faz um espetáculo de mim, deixa eu passar vergonha, mas usa a minha vida para despertar pessoas. Sei lá se alguém viu isso, o coração deles começaram a queimar. Eu simplesmente obedeci. Mas tem pessoas aqui agora que estão lembrando de coisas que o Espírito Santo falou para você. Vocês estão lembrando de direcionamento que Deus te deu, e você sabe que você tem frustrado ignorando o Espírito Santo. E você pode quebrantar seu coração diante dele e fazer essa oração que Davi fez: Jesus, renova em mim um espírito que te obedece. Me perdoa. Se é você que está sentindo isso, todo mundo, olhos fechados, quero que você simplesmente levante sua mão. Levante sua mão, que eu quero orar por você. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Não, tem pessoas aqui agora que estão frustrando, ignorando o Espírito Santo nesse momento, que Ele está dizendo para você: filho, por tanto tempo eu tenho querido falar com você, por tanto tempo, e agora eu trouxe alguém de outro país só para falar com você, porque eu te amo, eu quero ter um relacionamento contigo, eu quero te usar. Levante sua mão alta. Agora eu quero que você obedeça o Espírito Santo e venha para frente, que eu vou orar junto com vocês. Pode vir, não ignore, não frustre, faça um passo de fé, não tenha vergonha, não frustre, não ignore o Espírito Santo mais uma vez. Vem, que eu quero orar com vocês. Vem, que Deus quer te usar. Vem, que Deus quer restaurar chamados. Eu vi mais pessoas com as mãos, eu te vi. Não ignore, não sinta vergonha. Tem pessoas aqui na frente agora, pessoas que vão ser usadas, pessoas que Deus fala. Quando eu falo para eles, eles me obedecem. Então eu vou continuar, porque a palavra diz: você tem sido fiel no pouco, então eu vou confiar muito mais com você. Tem pessoas que Deus quer confiar nações aqui, mas você nem consegue vir para frente. Como que Deus vai te enviar para as nações, se quando Ele está te enviando para frente você não vem? Você não consegue tomar 10 passos para frente, mas você quer ir ser levado por Ele. Você não acha que eu faço essa oração todos os dias? Deus me perdoa. Amém. Eu quero orar junto com vocês. Eu quero que vocês olhem para mim primeiro. Gente, Deus quer usar a sua vida. Deus tem um plano para você. E você não precisa se preocupar como fazer isso. É muito simples. É simplesmente obedecer. Ele te ama tanto, mano. Ele te ama tanto. E por isso Ele me trouxe aqui para falar isso com você. Que Ele quer usar a sua vida. E pode ser que você não acreditou. Você falou: quem sou eu? Mas não se trata disso. Se trata de quem Ele é. Um Pai que te ama, que quer fazer você parte dos seus planos. Ele vai te falar tudo que você precisa fazer. Ele vai te entregar as pessoas. Ele vai te entregar as estratégias. É simplesmente obedecer.
Sabe, é muito fácil. É muito fácil, é simplesmente se entregar. É simplesmente ouvir Ele. Vocês que estão aqui na frente, Deus quer usar vocês. Não é tarde demais. Não é tarde demais. O nosso Deus é o Deus do infinito, da eternidade. Isso não existe para Ele. Tempo, tarde. É agora que Ele está te chamando. Enquanto a banda ministra com os instrumentos, enquanto os instrumentos começam a profetizar sobre essas vidas, eu também quero convidar, se tem líderes aqui que podem orar por eles. Mas gente, vocês têm que orar com suas próprias palavras. Deus quer ouvir você. Jesus, venha sobre esses corações.